Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7/12, nós vamos meditar de Efésios, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre a unidade da fé. Isso mesmo, né? Que Paulo vai falar aqui. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno à vocação em que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. Ou seja, não é fácil, mas você precisa se esforçar diligentemente. Como preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que profundidade, não é? Paulo falando a respeito da unidade da fé. E aí, ele fala que a graça foi concedida a cada um de vós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quem quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra, né? Aquele que desceu é também aquele mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, não é? Então foi a primeira providência que Jesus tomou após a sua morte, não é? É descer às profundezas. E o texto lá da ressurreição de Cristo, que fala da morte de Cristo, fala-nos a respeito disso, não é? Que ele tomou a chave, né, da morte. A ele pertence a vida para todos sempre. Amém. A ele sim ao domínio, a ele sim a glória, a honra para todos sempre. E Paulo, ele fala sobre isso. Olha só, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Paulo está falando do ministério de servir aos santos, que esses ministérios estão na igreja, não é? E ele tem uma função, sabe qual é? Ele fala no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos temos a possibilidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele não fez distinção de ninguém. Então, a todos é possível chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo tipo de vento de doutrina, pelas artimanhas do homem, pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Que coisa linda, né? Colossenses fala muito a respeito disso, lá no capítulo 2, no capítulo 3. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive
e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Falando de impureza, nós lembramos do quê? Obras da carne, não é? Está lá em Efésios 6. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, até que, de fato, tendes ouvido nele e instruído segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E aí ele faz a exortação à santidade. E como ele fala isso? Falando sobre as coisas do nosso dia a dia. Preste atenção. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, resolva no mesmo dia qualquer problema que você tenha. Libere o perdão se você ficou magoado ou se te magoaram. É isso que Paulo está falando. Não deixe o sol se pôr, não deixe ir para o próximo dia coisas mal resolvidas. Afinal, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não temos certeza de nada, né? E muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo porque não resolveram as coisas no mesmo dia. Deixaram o sol se pôr sobre a sua ira, sobre o desentendimento, sobre coisas mal resolvidas. E aí, sabe o que ele fala logo em seguida? Não deis lugar ao diabo. Então, quando você deixa a coisa de um dia para o outro fermentar dentro de você, a ira, a raiva, a falta de perdão, né? As picuinhas da vida, aquilo fica fermentando. Sabe o que acontece? Com isso você dá lugar ao diabo. Ele se aproveita das situações mal resolvidas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa, para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça àqueles que ouvem. E não entristeçai o Espírito, do qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Assim, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E aí no 5, ele faz um convite. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo por vós, como oferta de sacrifício em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, a cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversas torpes, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, haja entre vós ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, e andai como filhos da luz.
porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Portanto, provocando sempre o que é agradável ao Senhor. Em outras versões, busque agradar ao Senhor. E não sejas cúmplices de obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovar. Porque o que eles fazem em oculto é só referir-se, é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender a vontade de Deus, né? Então, compreenda a vontade de Deus para a sua vida, né? Qual é o propósito de Deus na sua vida? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe mais? Dando graça sempre por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? E aí ele dá instruções ao lar cristão, para o marido e para a mulher. Tá aqui no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez a igreja, porque somos membros de um só corpo. Eis que porque deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, para se unir à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne, princípio estabelecido por Deus para o homem e a mulher na constituição da família, que está declarada em Gênesis 2:24. E aí ele vai falar mais que grande é esse mistério quando se refere Cristo e a igreja. E aí ele vai falar um pouquinho mais também sobre o lar cristão e os filhos e os pais. Filhos, obedecei aos vossos pais, como no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento por promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra. Isso é mandamento declarado em Êxodo, capítulo 20, 12, em Deuteronômio 5:16. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí ele vai falar sobre os servos, sobre os senhores. Olha quanta riqueza, não é? Nos relacionamentos. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo o temor, com temor e temor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo
à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Certos de que de cada um, se fiz alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E aí, no finalzinho do capítulo 6, né, que é o último capítulo aqui de Efésios, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. E eu quero finalizar falando sobre ela. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura para poderdes estar firme contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nada mais, nada menos, ele está falando que a nossa luta é muito mais do que aquilo que é aparente, mas é uma luta, uma guerra espiritual. E aí ele traz pra gente armamentos espirituais, né? E interessante que Paulo, quando escreve aqui, né, Efésios, eu falei isso lá no início, ele estava preso em Roma. E aí ele olha, imagine ele numa cela, olhando o soldado romano, vestido com aquelas armaduras, e aí ele tem essa revelação de que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, e há uma armadura espiritual. E aí ele vai olhar para o soldado e ele vai traçar aqui as armaduras espirituais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Depois de tendos feito tudo, permanecei firmes e inabaláveis, né? E aí ele fala, e estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, olha, acima de tudo, você precisa estar cingido com a verdade. Depois ele vai falar da couraça, né? Aqui o peitoral, né? Muito importante, a couraça da justiça. A cabeça, né? Ele vai falar também, ele vai falar dos pés, os pés com a preparação do evangelho da paz, né? E aí ele fala, embraçando, né, o escudo da fé, com que podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que seja dado ao abrir da minha boca uma palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo, né? Que coisa linda. E ele vai finalizar com as bênçãos, no versículo 23, a paz seja com os irmãos, o amor com fé, da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça seja com todos vós, os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e pedimos, nos ajude todos os dias a vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.